Olá, bem-vindos todos ao nosso podcast sobre mudanças climáticas e recursos hídricos. Hoje vamos mergulhar em um tema crucial para a nossa sobrevivência e para o futuro do planeta: a relação entre as mudanças climáticas e a nossa água. Você já parou para pensar como o clima afeta a água que bebemos, que usamos na comida e na energia? Notícias sobre secas severas ou enchentes devastadoras estão cada vez mais comuns, não é mesmo? Pois é, isso tem muito a ver com as mudanças climáticas. Vamos entender melhor essa conexão e o que podemos fazer a respeito. Bom, então vamos começar. O que são exatamente as mudanças climáticas? Muita gente confunde com o tempo. O tempo é como está o dia hoje, chovendo, sol, tá frio, tá calor. Já o clima é um padrão dessas condições ao longo de anos, décadas, um tempo a longo prazo. Quando falamos em mudanças climáticas, estamos falando de variações significativas nesses padrões de longo prazo. A Terra já passou por muitas mudanças climáticas naturais anteriormente, como as eras glaciais, por exemplo. Mas o que preocupa agora é a velocidade e a causa dessas mudanças atualmente. O consenso científico, como apontado pelo IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, é que o aquecimento que observamos nas últimas décadas é causado principalmente por atividades humanas, antrópicas. A queima de combustíveis fósseis, carvão, petróleo, gás, para gerar energia, o desmatamento, a indústria e a agricultura liberam os chamados gases de efeito estufa, como o gás carbônico. Esses gases funcionam como um cobertor em volta do planeta, retendo mais calor e aumentando a temperatura média global. Esse aumento já passa de 1 grau em relação ao período pré-industrial. Pode parecer muito pouco, mas já é o suficiente para causar grandes alterações. Ok, o planeta está esquentando, mas como isso afeta a água, nossos rios, lagos, oceanos e até mesmo a água subterrânea? O ciclo da água, aquele que aprendemos na escola, que fala sobre a evaporação, a formação de nuvens, a chuva e etc., está sendo diretamente impactado. Primeiro, os padrões de chuva estão mudando. Algumas regiões estão recebendo chuvas muito mais intensas em curtos períodos, causando enchentes e deslizamentos. Em outras áreas, a chuva está diminuindo ou se tornando mais irregulares, levando a secas mais longas e severas. No Brasil, por exemplo, projeções indicam mais chuva no sul e no sudeste, mas possível redução na Amazônia e no Nordeste. Essa irregularidade bagunça tudo. Segundo, as geleiras e a neve estão derretendo cada vez mais rápido. Em lugares como os Andes ou até mesmo o Himalaia, o gelo funciona como uma carga de água natural, liberando água aos poucos. Com o aquecimento, esse gelo derrete mais rápido, o que pode até aumentar a água no curto prazo, mas no longo prazo significa menos de reserva de água doce para milhões de pessoas. Terceiro, com mais calor, a evaporação aumenta. Lagos e rios e reservatórios perdem mais água para a atmosfera. O solo também fica mais seco, o que dificulta a agricultura e a recarga dos lençóis freáticos. Quarto, o nível do mar está subindo. Isso acontece pelo derretimento de geleiras e porque a água mais quente ocupa mais espaço. Para quem vive na costa, isso significa risco de inundações e um problema grave. A água salgada do mar pode invadir reservatórios de água doce e aquíferos costeiros, contaminando essas fontes. Por fim, a qualidade da água também piora. Com menos água nos rios em períodos de seca, a poluição fica mais concentrada. Já as chuvas mais intensas podem lavar mais poluentes, agrotóxico e o esgoto, por exemplo, para dentro dos rios. Além disso, a água mais quente pode favorecer a proliferação de algas e bactérias nocivas. E essas alterações nos recursos hídricos não são apenas um problema ambiental, mas afetam diretamente nossa vida e economia, como por exemplo no abastecimento urbano. Cidades podem enfrentar racionamentos mais frequentes ou precisar buscar água cada vez mais longe e com custo cada vez maior. As populações mais pobres e vulneráveis, muitas vezes em áreas sem saneamento adequado, são as mais afetadas. Agricultura e segurança alimentar. A agricultura é o setor que mais consome água no mundo. Secas reduzem as colheitas e a necessidade de irrigação aumenta justo quando a água está mais escassa. Isso pode levar à falta de alimento e aumento dos preços. Energia. No Brasil, grande parte da nossa eletricidade vem de hidrelétricas. Menos água nos reservatórios significa menos geração de energia, risco de apagões e necessidade de usar termoelétricas, que são mais caras e mais poluentes.
Indústria. Muitas indústrias precisam de grandes volumes de água em seus processos. A falta de água pode paralisar a sua produção. Saúde. A escassez e a má qualidade da água aumentam o risco de doenças transmitidas pela água, como diarreia e cólera. Conflitos e migração. A disputa por água já existe em muitas regiões e tende a piorar com a escassez, podendo gerar tensões sociais e até conflitos. Pessoas podem ser forçadas a deixar suas casas por falta de água ou por desastres, como enchentes. Custos econômicos. Tudo isso gera prejuízos enormes, perdas na agricultura, custos maiores de energia, danos à infraestrutura por enchentes e gastos com saúde. O cenário é desafiador, mas não estamos de mãos atadas. Existem muitas estratégias chamadas de adaptação e mitigação que podemos e devemos implementar. Mitigação é reduzir as causas, ou seja, diminuir a emissão de gases de efeito estufa. A adaptação é nos prepararmos para lidar com os impactos que já estamos acontecendo ou que são inevitáveis. Focando na questão da água, o que será que pode ser feito? O uso eficiente da água. Precisamos desperdiçar menos. Isso vale para todos, seja em casa, fechando a torneira, na agricultura, usando técnicas de irrigação mais eficientes, como o gotejamento, e na indústria, otimizando processos e utilizando a água. Conservar a água é fundamental. Infraestrutura resiliente. Construir ou adaptar reservatórios, sistemas de abastecimento e drenagem para lidar com mais variabilidade, tanto secas quanto cheias. Transposições de água entre bacia podem ser uma opção em alguns casos, mas precisam ser bem planejadas. Gestão de aquíferos. Proteger e gerenciar melhor as águas subterrâneas, inclusive com técnicas para aumentar a recarga, ou seja, a entrada de água nos aquíferos. As fontes alternativas é investir em reuso da água tratada, a dessalinização, que consiste em tirar o sal da água do mar, principalmente nas regiões costeiras, e a captação de água de chuva. Monitoramento e previsão, melhorar as redes que medem chuva, vazão dos rios e nível dos reservatórios e a qualidade da água. Sistemas de alerta precoce para secas e cheias também são cruciais. Planejamento e governança. É essencial ter planos de gestão de recursos hídricos que já considerem os cenários de mudanças climáticas. A gestão ela precisa ser integrada considerando os múltiplos usos e usuários da água. E cooperativa, especialmente para acesso compartilhado entre municípios, estado ou até mesmo entre países. Conscientização. Todos nós precisamos entender a importância de cuidar da água e como nossas ações impactam esse recurso. A comunicação clara sobre os riscos e as soluções é fundamental. Como vimos, as mudanças climáticas são um desafio real e já estão afetando nossos preciosos recursos hídricos de várias formas. As consequências vão desde a torneira seca em casa até impactos na produção de alimentos e energia, e podem agravar a desigualdade social. Mas a boa notícia é que temos conhecimento e ferramentas para agir. A adaptação não é apenas uma opção, é uma necessidade urgente. Precisamos de políticas públicas eficazes, investimentos em tecnologia e infraestrutura e, claro, da participação de cada um de nós, usando a água de forma consciente e cobrando ações dos nossos governantes. Proteger nossas fontes de água é proteger nosso futuro.